Olá, pessoal. Então, vamos continuar a nossa listinha de teoria dos conjuntos. Então, nossa missão agora é a questão número 4 aí. Coloca para mim o slide, por favor. Então, nessa questão, gente, ele fala assim, ó, 41 alunos de uma escola de dança opinaram numa pesquisa em que eram solicitados a responder se gostavam de funk ou de sertanejo universitário. Concluiu-se que exatamente 24 alunos gostam de funk, 30 alunos gostam de sertanejo universitário, 5 alunos não gostam nem de funk, nem de sertanejo universitário. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de alunos que gostam de funk e de sertanejo universitário é. Show de bola. Vem cá comigo. Então, queridos, ó, aqui a gente já vai começar, digamos, ir mais direto ao ponto. Então, o que eu vou usar o F? Conjunto dos alunos que gostam de funk. Quem vai ser o S? Conjunto dos alunos que gostam de sertanejo universitário. Não vou ficar escrevendo isso mais não, tá? A menos que, vamos dizer assim, aqui a gente não tem essa dúvida, porque o F de funk, o S de sertanejo, ok. Se começar muito parecido, mesmo inicial, aí é bom a gente bem delimitar quem que é quem dos conjuntos para a gente não ter erro, tá? Mas aqui a gente já vai sistematizando. Então, ele fala que, primeira coisa, ele falou lá que o total são 41 alunos, então, meu conjunto universo, eu tenho 41 alunos, que corresponde ao total de alunos. 24 gostam de funk, então, o número de elementos de funk é igual a 24. O número de elementos de sertanejo universitário, ou seja, alunos que gostam de sertanejo universitário, né? Ele fala aqui que são 30, e eu tenho 5 alunos que não gostam nem de sertanejo e nem de funk. Então, nem funk, nem sertanejo. A gente tem o quê? 5. Beleza. Com base nesses dados, posso afirmar que o número de alunos que gostam de funk e de sertanejo. Então, eu quero... Gente, deixa eu escrever até antecipadamente aqui. Você lembrou de todas as dicas que eu venho te dando. Quando ele fala funk e sertanejo, eu não estou regaçando a minha voz à toa, não é isso? Você já circulou esse ezinho e já escreveu qual palavrinha, gente? Interseção, né? Então, você já colocou lá a palavrinha da interseção. E aí, você já sabe que ele está pedindo o número de elementos que tem na interseção entre funk e sertanejo. Queridos, eu sempre falo o seguinte, que quando a gente vai resolver uma questão, principalmente os probleminhas, o aluno tem que seguir alguns passos para ele ordenar o seu pensamento. Então, a primeira coisa é você ler e, digamos assim, já grifando os pontos importantes, tipo esse izinho, o não daqui, enfim, para você falar assim, deixa eu ver o que a questão está me fornecendo. Segundo passo é a gente transcrever para uma linguagem matemática, que é isso aqui. Isso é muito importante. Aqui em preto nós temos os dados que a questão nos forneceu e aqui o que a gente quer achar. Porque com isso, gente, é que eu vou conseguir formar um plano de ação. O que eu tenho e o que eu quero. E qual que é o plano de ação que eu vou fazer isso, tá? Então, às vezes o aluno não organiza isso e ele não consegue entender o que ele pode desenvolver, o que ele pode usar, tá? E, por fim, a tomada de decisão. Qual o caminho que eu vou seguir naquela questão? Essa questão aqui, nós vamos resolver ela de 3 jeitos diferentes, para eu te mostrar caminhos diferentes, que todos, assim, no final, têm o mesmo embasamento, mas tem a ver com o que o aluno gosta mais. Cassinha, eu tenho que fazer dos 3 jeitos sempre? Não, filho, porque aqui o meu objetivo é te dar a ferramenta, é criar a sua base sólida nessa disciplina. Daqui a pouco, eu também vou fazer de um caminho só, tá? Então, vamos lá. Primeira forma aqui da gente resolver a questão é usando quem, gente? O nosso querido diagrama de Venn, que inegavelmente é a forma que eu mais gosto, tá, gente? Resolver questões de conjunto usando diagrama, na minha opinião, assim, best-seller total. Então, nós vamos lá. Aqui eu tenho 2 conjuntos. Nós sabemos que temos elementos que pertencem a ambos os conjuntos, que é isso que ele está perguntando. Então, eu já sei que as minhas bolinhas lá vão estar se interceptando, né? Então, já tem lá 2 conjuntinhos, eu sei que eles se interceptam em alguma parte. Funk, sertanejo universitário. Sempre, gente, sempre faça seu conjunto universo. Não dê golpe nisso. É aquela preguiça morre, né? E pode custar caro essa questão de não desenhar o retângulozinho. Pode parecer frescurite, mas não é, tá? Beleza, gente, então vamos lá nas informações.
Eu sei que eu tenho um total de 41 pessoas, então meu conjunto universo é 41. Eu sei que eu tenho 5 que estão fora de F e fora de S. Então, desse ladinho aqui eu tenho que ter 5 pessoas, beleza? Bom, erro comum, não copia, só presta atenção. Aí o menino tarado vem cá e faz isso aqui, né, gente? Pem, pem, pem. Acabou de errar a questão toda, porque a gente está esquecendo de excluir quem? A interseção. Então, não posso colocar o 24 e o 30 aqui desta forma. Fechou? Mas raciocina comigo, gente. Será que eu consigo achar a quantidade de alunos que pertence à minha união? Ora, todo retângulo tem que ter 41. Se aqui do lado de fora tem 5, o que sobra, essa diferença, tem que estar aqui em um desses conjuntos. Então, eu consigo definir que a união entre funk e sertanejo é 41 menos quanto, gente? Menos 5. 41 menos 5, aqui fica 11, aqui fica 3. 11 menos 5, 6, e desceu 3. Então, ficou 36. Então, eu tenho 36 alunos ali que gostam de pelo menos um dos dois estilos, funk ou sertanejo. Olha meu ou aqui para indicar quem, gente? A união. Bom, então, raciocina comigo. Se eu pegar quem gosta de funk, que é 24. Se eu pego quem gosta de sertanejo, que são 30. Se eu somar esse povo, eu encontro 54. Mas, gente, eu não tenho 54 pessoas. Eu só tenho quantas? 36. De onde que veio essa quantia a mais? É do povo mais saradão que levantou a mão para tudo quanto é coisa. Aqueles, né? Tá tocando rock, tô dentro. Tá tocando hip, tô dentro. Tá tocando axé, tô dentro. Eu sou mais ou menos assim, tá, gente? Eu gosto de quase todos os estilos de música. Todos no seu momento certo, né? Então, tem o seu momento certo. Cara, você gosta de funk? Depende. Se eu estou a fim de dançar, dar uma extravasada, lógico que funk é um ritmo maneiro. Eu só dificilmente vou comprar, ou nem existe comprar CD mais, né, gente? Isso era na minha época, né? Mas eu dificilmente vou fazer uma playlist, então, sendo mais moderna, de música de funk. Mas eu gosto e acho super fantástico ver as danças, tá, gente? Eu acho, assim, do ponto de vista da dança, muito legal. Tudo bem que, assim, né, é muita bunda, né, gente? Mas deixa quieto. Vamos lá, galera. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu perguntasse assim, quem gosta de funk? 24 levantou a mão. Quem gosta de sertanejo? 30 levantaram a mão. Só que eu não tenho esse povo todo, eu tenho só 36. Então, essa diferença corresponde às pessoas que levantaram a mão 2 vezes. Então, se daqui eu tirar as 36 que estão na minha união, ok? Então, neste caso aqui, ó, pegou aqui, ficou 14, aqui ficou 4. 14 menos 6, 8. 4 menos 3, 1. Eu encontro exatamente a quantidade de pessoas que está na minha interseção. Acabou a questão. Então, ou seja, pessoas que gostam de funk e de sertanejo universitário são 18. Resposta da questão, letra B de bora estudar um pouquinho mais. Fechou? Então, ou seja, usamos o diagrama, entendemos que essa quantia que ultrapassa tem a ver com quem pertence a ambos os conjuntos. Copiei para mim, por favor. Show? Beleza. Bom, então agora, gente, nós vamos resolver de uma outra forma. E já adianto, o aluno ele vai me perguntar assim, Cassinha, mas qual eu devo usar, filho? Para de achar que você tem que usar o que eu falo exatamente. Você tem que ver o que para você é melhor. E cada aluno funciona de um jeito diferente. Pior coisa do aluno, gente, quando ele quer assim, eu mesmo, eu fiz desse jeito, então eu tenho que fazer exatamente igual a Cassinha. Não é isso. Você tem que criar uma maturidade para conseguir fazer da melhor forma que é para você. Tem aluno, gente, que está me assistindo aí, que às vezes pode ultrapassar o vídeo e assistir aula mais rápido, porque já domina partes do conteúdo. Tem aluno que é meio termo, ele vai acelerar só algumas partezinhas. E tem aluno que vai até contar no dedo. Filho, não tem problema nenhum contar isso. Você só precisa entender onde você está e onde você quer chegar. Fechou? Pensa nisso.
Então, segunda forma é o diagrama de Venn, mais trabalhando a parte de equação. Então, qual que é a brincadeirinha aqui, gente? Para os alunos que são mais tarados, assim, que adoram uma letrinha, né? Eu posso transformar a questão um pouco mais algébrica. Então, eu posso vir aqui falar que essa interseção é um x. Então, eu tenho lá total, que é o universo 41, nem sertanejo, nem funk, 5. E agora, eu estou chamando a minha interseção, eu tenho x elementos. Então, basicamente, a diferença dessa para a primeira forma é que essa aqui eu vou formalizar um pouco mais usando uma variável, ou seja, usando uma linguagem algébrica. Mas, em termos de pensamento, é praticamente a mesma coisa. Então, olha só, o nosso funk tem 24. Então, quem que vai estar aqui, gente? 24 é o conjunto de funk todo. Então, é 24 menos x. Eu tenho que sertanejo são 30. Então, quem vai estar aqui é 30 menos x. Beleza? Bom, se eu somar só funk, ambos, só sertanejo e nenhum dos dois, tem que totalizar quanto? 41. Então, o que a gente tem? Que o nosso conjunto universo é 41. Logo, se eu fizer 24 menos x, mais 30 menos x, mais 5, tudo isso tem que gerar quanto, gente? 41. Fechou? Queridos, eu não preciso colocar parênteses aqui, estou colocando para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Então, resolvendo aqui, posso tirar, né, os parênteses que neste caso não altera. Lembra que vai alterar, né, quando eu tenho um sinal negativo aqui antes, então nesse caso não altera. Se eu fizesse, ó, menos x com mais x, tchau, tchau, né? Então, ficou menos x, 24 com 30, 54. 54 com mais 5, 59. Tudo isso é igual a 41. Esse 59, gente, está somando. Passo para o segundo membro como? Subtraindo sempre com a operação inversa. Então, ficou 41 menos 59. Ficou menos x menos 18. Como eu não posso deixar a variável negativa, multipliquei por menos 1. Logo, x vale 18. Então, tá aí minha resposta. Chegamos no mesmo patamar. Então, assim, gente, matematicamente dizendo, vocês podem não perceber, mas a gente fez contas parecidas. Somei o 24 com 30, fiz 41 menos 5. Então, na realidade, é a mesma coisa, só o que o aluno prefere mais. Vou te dar uma sugestão. A primeira forma, eu penso mais e escrevo menos. Essa segunda forma é um pouco contrário. Eu penso menos. Quando eu ponho o xizinho aqui, ó, eu paro de pensar e trabalho de uma forma algébrica. Então, eu penso menos, escrevo mais, porque eu tenho esse desenvolvimento aqui, tá? Para alguns alunos, isso aqui é super tranquilo, e tem aluno que já deu uma tremidinha aí só por causa do x. Então, volto a dizer, tem a ver com o seu gosto, o seu perfil, que para você fez mais sentido, tá? Copiei, que eu quero mostrar uma outra forma também para vocês. Ok? Bom, para aquele aluno que ama fórmula, né? Tem aluno que não vive sem uma formulazinha, né? Ele acorda, tudo que você fala, ele fala assim, qual que é a fórmula? Né? Tem uma fórmula para calcular isso, não é isso? Aquele aluno que quer tudo padronizar mesmo. Então, vamos aqui numa terceira e última forma de calcular. Seria usando a fórmula da união. Bom, o que acontece, gente? Para eu usar a fórmula da união, o que eu tenho que pensar? Primeiro, Cassinha, que fórmula é essa? Então, coloque aí para mim um lembrete. Então, o que a gente viu lá? Que se eu tenho, né, o número de elementos da união de dois conjuntos, isso equivale aos elementos do primeiro, mais elementos do segundo, menos o que, gente? A quantidade de elementos da interseção.
Então, isso aqui é a fórmula da união de dois conjuntos. Bom, quase todas as questões, a gente pode utilizar essa fórmula, gente. A questão é se ela é benéfica ou não. E, no fundo, vai demandar muita pergunta. Que tipo de pergunta o cara está fazendo? Volto a dizer, o diagrama, lembra da nossa questão número 2, ela é um bom exemplo. Repare que eu fiz várias perguntas para um único raciocínio. Dependendo da questão e da pergunta, eu vou usar a fórmula, mas eu não vou conseguir responder, às vezes, a questão. Então, fica um pouco mais pobre aí, na minha opinião. Bom, mas o que eu tenho que pensar aqui usando esse caminho, gente? Eu sei o seguinte, que meu conjunto universo, ele vai ser formado pelos elementos que estão na união, ou seja, que gostaram, né, que gostam de pelo menos um dos, né, de funk ou sertanejo, mas do povo que não gosta de ninguém, ou seja, nem funk, nem o que? Sertanejo, neste caso, tá? Então, eu tinha que ter essa noção. O que realmente vai completar lá a minha união? Bom, a união nós já sabemos que são 41. Perdão, gente, falei errado, né? O universo a gente já sabe que é 41. Então, repara que a gente fez exatamente essa continha. Ó. Esse 5 está somando, o 5 passa como? Subtraindo. Gente, é claro que pode fazer direto, tá? Isso aqui é óbvio. Podia já colocar até o 36 de cara. Então, resumindo, o aluno precisaria lembrar, perceber, né? Lembrar, perceber que a união de funk e sertanejo tem que ser o total, que é 41, menos o povo que está fora dos dois. Show. Agora entra a nossa formulazinha da união em questão. Então, essa união de dois conjuntos, como é que a gente calcula? É a quantidade de elementos de funk mais a quantidade de sertanejo menos a quantidade da interseção. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 36. Se você quiser, para ficar mais fácil a sua vida, posso chamar aqui de X? Posso. Então, ficou funk, 24, sertanejo universitário, 30, menos a interseção que nós chamamos de X, tudo isso é igual a 36. Daqui ficou 54 menos X é igual a 36. Repara que a gente cai em equaçãozinha também, de novo, do primeiro grau. Menos X é igual a 36, menos 54, menos X é igual a menos 18. Não posso deixar a variável negativa, multipliquei por menos 1, logo nosso X vale 18. Queridos, matematicamente dizendo, as contas, vocês vão ver que em todos eles a gente fez um 24 mais 30, a matemática não muda, que se a soma e a subtração e esse povo todo. Aqui tem muito mais a ver com o plano mental. Como que você entendeu melhor a questão? Então, te dei 3 processos. Um, usando só o diagrama e pensando na concepção lá de quem respondeu 2 vezes a mesma né, as 2 perguntas. Segundo, a gente transformou a questão mais algébrica, inserindo lá o xizinho, ok? E terceiro, a gente pensou em quem? Na fórmula da união. Bom, de todas, a que eu menos gosto é a terceira. Por quê? Porque se eu já errar essa fórmula aqui, mãozinha do tchau. Então, se é para fazer mais algébrica, eu prefiro da segunda forma, para os alunos que gostam mais aí dessa parte algébrica. Fechou? Beleza. Então, copiei para a gente fazer a próxima questão. Sim, sim, sim. Gente, vocês vão ver que eu estou toda hora desviando o meu olhar, mas é porque, como eu falei na aula passada, essa aula aqui, gente, ela custou a sair, viu? Porque nós tivemos alguns problemas de gravações, então, todas elas ligadas ao microfone, então eu tenho já um retorno aqui, mas às vezes eu não fico olhando. Então, agora eu tô meio psicopata, olhando lá se o microfone está subindo, fica uma barrinha, tá? Mas, enfim. A vantagem, né, gente, quando a gente grava a mesma aula várias vezes, a gente só vai aprimorando, né? A gente vai falando sempre assim, não, esse aqui ficou melhor. Aí acaba que fica um produto melhor para vocês. Mas eu confesso que foi... Ufa, eu falei que não. Agora, se eu gravar mais uma vez, gente, eu mudo até a lista, porque dá não. Bora aí, questão número 5. Então, coloca aí para mim, assim que ele fala assim, ó. Numa festa, 29 pessoas discutiam sobre 2 filmes. Um de comédia e um de suspense. Precisamente, 13 dessas pessoas assistiram ao filme de comédia,
5 pessoas assistiram aos 2 filmes e 6 pessoas não assistiram a nenhum dos filmes. Sabendo que todas as 29 pessoas opinaram, quantas pessoas assistiram ao filme de suspense? Show de bola. Então, vem cá. Então, aqui a gente sabe lá, ó, aqui nós vamos começar a dar um golpezinho. Então, a gente já sabe que tem um total de quanto? De 29. Filmes de comédia. Então, ele fala assim, ó, precisamente 13 pessoas assistiram ao filme de comédia. 5 pessoas assistiram aos 2 filmes, comédia e suspense. E 6 pessoas não assistiram nenhum dos filmes. Então, 6 pessoas não assistiram nada. Queridos, agora eu vou parar de ser um pouco formal e vou fazer uma linguagem mais rápida, tá? Então, vamos dizer assim, no vamos ver, eu costumo escrever isso aqui, ó. 13C, ou seja, de comédia, 5 os 2 e esses 6 nada. É claro que eu estou falando que é de comédia e de suspense. Então, o que eu quero que você entenda? As primeiras questões eu escrevi bem informal para vocês, o politicamente correto. Mas é claro, principalmente quando a gente está pensando numa prova fechada, de múltipla escolha, que vale a pena, digamos assim, né, reduzir ali um pouco a linguagem para ter uma certa agilidade. Lembra que também tudo depende do seu objetivo e do seu nível. Tô mais no início, escreve bonitinho. Quem que é o C? Conjunto das pessoas que assistiram comédia. Quem que é o S? Conjunto das pessoas que assistiram suspense. Beleza? Porque isso vai te ajudando a entender melhor o exercício e acostumar com a linguagem. Ah, Cassinha, eu podia ter escrito assim? Ó, claro que podia. Na realidade, essa é a linguagem politicamente correta. Esta aqui, vamos dizer assim, a linguagem já golpista. A única coisa que eu não gostaria que vocês fizessem é colocar isso aqui, tá? Isso assim, eu gostaria que vocês não fizessem. Por quê? Pode ter uma questão de conjunto em que você tenha variáveis, literalmente uma incógnita misturada, e você pode acabar confundindo o que representa tipo um X de uma equação e o que representa ali um conjunto. Então, para não ter essa confusão, essa é a única que eu gostaria que vocês não usassem, tá, gente? Mas, enfim, lógico que é gosto do freguês. Beleza. E ele quer saber aqui quem assistiram ao filme de suspense. Então, lembra sempre assim, ó, eu tenho que ter os dados que foram fornecidos, quais, né, o que eu tenho e o que eu quero. Eu vou usar, a partir de agora, diagrama. Então, preferencialmente, eu sempre vou usar diagrama. Só vou mudar isso quando um outro método em certa questão realmente for bem melhor, tá? Neste caso, gente, eu tenho que assistir os 2 filmes ao mesmo tempo? Tem. Então, eu já sei que os meus conjuntos vão se interceptar. Cassinha, sempre vai ser assim, filho. Tira esse sempre da sua cabeça. Não é sempre que essas coisas acontecem, não. Bom, eu tenho 6 que não participaram de nada. Beleza. Eu tenho 5 que assistiram a ambos os filmes. Então, eu tenho 5 aqui. E eu tenho 13 que assistiram aos filmes de comédia. Então, essa região, a gente sabe que é 13 menos 5. Então, eu tenho 8 pessoas que assistiram apenas o quê, gente? Comédia. Fechou? Não copia, só presta atenção. Para o aluno tarado com variável, aquele aluno que adora colocar uma letrinha, que ama a parte de álgebra mais que tudo, não copia. Eu poderia colocar quem? Um X aqui. E lembrar, gente, que eu tenho um total de 29. Então, ou seja, se eu somar 8 mais 5 mais X mais 6, tem que ser igual a quanto? 29. Só que para alguns alunos, gente, às vezes colocar esse X aqui, ó, já dá um... Nossa, estou trabalhando com a parte de álgebra. Então, às vezes, só o não colocar o X já facilita para o aluno, tá, gente, o entendimento. Mas gosto do freguês. Eu vou fazer sem usar muito o X. O que eu vou entender? Eu sei que se eu somar esse povo, tem que dar 29. Então, esta região que eu rachurei tem que ser 29 menos 8 menos 5 menos 6. Então, é o 29 menos 8 menos 5 menos 6. O que sobrou, obrigatoriamente, tem que estar nessa região rachurada, ok?
6 com 5, 11, com 8, 19. Então, eu encontro aqui 10. Então, esta regiãozinha aqui, ó, que eu rachurei, tem que ter 10 elementos. Fechou? Beleza. Qual que é a resposta da questão, gente? Então, na questão número 5, resposta A. Fácil demais. Resposta letra A. Não é isso? Resposta letra A. Sim ou não? Sim ou não? Não! Nunca! Sem chance! Fui para vala. Quem marcou essa, né? Já era, né, gente? Por que que já era? Queridos, aqui a gente tem uma diferença basicamente sutil, mas extremamente importante na pergunta. Muitos alunos chegaram no 10 e fizeram isso aqui, e marcaram o gabarito errado, feliz da vida. E estão até agora olhando e pensando assim, por que que está errado? Mas para eu te mostrar o porquê que está errado, eu vou colocar uma outra perguntinha aqui para vocês entenderem. Quem marcou 10, quem marcou a letra A, não se atentou à pergunta. Se a questão tivesse pedindo quem assistiu apenas suspense, a resposta realmente seria 10, que corresponde a essa meia-lua. Só que a pergunta foi as pessoas que assistiram suspense. Então, neste caso, eu quero o nosso conjunto S todo. Então, ou seja, o conjunto S é tudo isso aqui, ó. Todas essas pessoas que estão aqui nessa bolinha assistiram o quê? Um filme de suspense. Então, neste caso, é 5 mais 10, ou seja, 15. Ó, que lindeza. Por isso, resposta da questão, letra B de bora prestar atenção. Esse aqui merece até escrever. Bora prestar atenção. Então, gente, tem que tomar cuidado na pergunta. Salvo exceções, eu vou te dar uma dica. Esses diagramas aqui chega um ponto que é tudo a mesma coisa. Então, o que muda é a maneira com que o cara te dá as informações e a forma que ele faz a pergunta. Porque o desenho em si, se você fizer uma gama grande de exercícios, vai ver que há uma grande familiaridade entre eles. Então, aqui, o erro do aluno está muito mais associado à interpretação de texto voltado para a matemática do que necessariamente na conta, tá? Salvo, né, uma outra questão aí. Fechou, gente? Então, a resposta correta é 15. Quem marcou 10, letra A, por que que errou? Porque não se ateve à pergunta. A questão pede quem assistiu suspense e não quem assistiu apenas suspense. 10 é quem assistiu apenas suspense. 15 é o conjunto todo das pessoas que assistiram ao filme de suspense. Show de bola. Ok? Gente, imagina o seu Fernando de Noronha virando piscinão de Ramos por causa de um detalhe desse. Aí o menino, né, xinga a banca. Não, filho, aqui não é pegadinha, não. Aqui tem a ver com você ler o direito ou não, né? Que não é... É claro que se torna pegadinha à medida que a gente sabe que é um erro comum do aluno, né? Bom, próximo aí, questão número 6. Na questão 6, gente, ele fala assim, ó, coloque aí, por favor. Em uma escola são lidos 2 tipos de revista, A e B. Exatamente 70% dos alunos leem a revista A e 60% a revista B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos uma das revistas, o percentual dos alunos que leem ambas as revistas é. Então, beleza. Então, primeira coisa, a gente fala assim, ó, exatamente 70% dos alunos leem a revista A, então 70% lê A, 60% lê a revista B. Aí, gente, ele fala uma coisa aqui extremamente o quê? Importante. Sabendo que todo leitor, então vamos escrever isso aqui, ó. Todo eleitor, todo aluno, perdão, é eleitor
de pelo menos uma das revistas. Queridos, isso aqui é uma parte extremamente importante no seu enunciado. Antes de eu te mostrar ali, vamos fazer um desenho aqui só para vocês entenderem. Quando eu falo que todo aluno é leitor de pelo menos uma das revistas, então, pelo menos uma, o que eu estou dizendo neste exercício é que todos os alunos estão nesta união. Ou seja, esse lado de fora tem 0 pessoas. Não existe pessoas que não leram A e não leram B, ou seja, não leram as duas. Então, todo mundo está exatamente aonde? Aqui. Isso não necessariamente ocorre, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, neste caso aqui, eu quero que você entenda que isso aqui equivale a dizer que o número de pessoas, a união entre quem leu revista A e revista B, neste caso, equivale a 100%. Por que eu estou reforçando que é neste caso? Porque isso nem todo exercício vai ser essa informação. Então, toma cuidado. Eu só posso afirmar que a união é 100% por causa desta informação. Cassinha, mas eu já peguei prova que não falou isso, não. Gente, eu também já peguei. Mas aí são mais assim, né? Essas fumos da vida. Porque, de uma forma geral, tem que ter, tá? Então, para eu considerar que isso aqui é 100%, ele tem que me dar uma deixa para dizer que todo mundo está lá. Fechou? Belezura. Bom, aí ficou mais fácil, né, gente? Então, esse cara aqui, ó, esta união, obrigatoriamente, tem que ser igual a 100%. Aí a gente pode usar um raciocínio que a gente já fez anteriormente. Se a revista A tem 70%, a revista B tem 60%, somei todo mundo, ficou em 130. Fechou? Mas eu não tenho 130, eu só tenho quanto, gente? 100. Se eu não tenho 130, eu só tenho 100, que representa a união. A quantia que ultrapassa, né, esse 100 refere-se às pessoas que leem as duas revistas. Ou seja, eu tenho 30% que lê tanto a revista A quanto a revista B. Ok? Você que quer ficar fera nesse assunto e falou assim, meu propósito é fazer esse curso e, assim, realmente gabaritar a parte de matemática, o que você vai fazer? Preenche. Gente, acabou a questão, você já respondeu. Resposta da questão, letra C de Cristo nos ajude. Acabou já, tá? Só que você que fala assim, não, eu quero, né? Eu quero ali ter um rendimento legal em matemática, você vem cá e preenche o seu diagrama, tá, gente? Sugestão, estudando, quando você estiver construindo o seu alicerce, que é esse o nosso objetivo aqui, faça o diagrama por completo. Isso faz com que você treine e fique melhor preparado. Então, neste caso aqui, gente, a interseção 30%, revista B, só revista B, 60 menos 30, então eu tenho 30% que lê apenas B. Aqui, 70 menos 30, eu tenho 40 que lê só a revista A. De forma que, ó, 40, 30 e 30 tem que fechar num total de 100%, mas lembrar que foi por causa desta informação. Então, gente, lembra, numa questão a gente não acha nada. Ou a questão tem que nos falar de forma clara, ou a gente tem que conseguir provar matematicamente, ok? Então, gabarito aí, letra C, copie aí, por favor. Show. Próxima aí, questão número 7. Coloquei, por favor. A questão 7, gente, ele fala assim, ó. Em uma pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 110 gostam do produto A,
160 gostam do produto B, 30 gostam dos dois produtos e 120 não gostam nem do produto A, nem do produto B. O número de pessoas consultadas foi igual a... Show, volta aqui. Então, ele fala que numa pesquisa, 110 gostam do produto A, 160 gostam do produto B, 30 gostam dos dois, estão A e B, e 120 não gosta de nada. Lembrando que isso aqui já é minha linguagem mais reduzida. Esse nada significa nem A e nem B. E ele quer saber o total de pessoas consultadas. Gente, repara que essa questão que você pode usar N formas diferentes de resolver. Mas de todas elas, aqui eu prefiro nosso velho de guerra, quem? Diagrama de Venn. Então, olha aqui, gente, vamos lá. Eu tenho 120 que não gosta nem de A nem de B, então eles estão aqui. Eu tenho 30 que gostam tanto de A quanto de B, então eles estão aqui. Eu tenho 160 que gostam de B, mas vamos lá. O B é esse conjunto todo, então tudo isso tem que dar quanto? 160. Então, esta região, 160 menos 30, eu tenho 130 que gosta apenas de B. Eu tenho 110 que gosta de A. Então, neste caso aqui, é 110 menos 30. Eu tenho 80 que gosta só de A. Gente, ele está pedindo quem? O total. Morreu Bahia. Se eu estou pedindo o total, eu vou somar quem, gente? Todo mundo. Então, são os 80 que gosta só de A, os 30 que gosta de ambos, os 130 que gosta só de B, mais os 120 que não gosta de nada. Fechou? Aqui, ó, 80 com 120, já deu 200. Aqui deu 160. Então, somando todo mundo, a gente tem um total de 360 pessoas que foram consultadas. Ok? Resposta da questão, letra B de bora estudar para valer. Ok? Gente, lembrando o comentário aqui, eu sei que vai ter aluno que está com a mão coçando para somar 110 mais 160. Por que eu não posso fazer isso? Porque o 30 está incluso tanto em 160 quanto em 110. Então, cuidado, que a mão coça para a gente querer fazer 110 mais 160 mais 120. Não pode, por causa de quem dá interseção. Senão, você está contando ela quantas vezes? 2 vezes, ok? Copia aí. Ok, antes da gente passar para o 8º, coloque aí para mim assim, ó, explorando. Gente, 1 minutinho aí para vocês fazerem essas 3 perguntinhas aí. Então, mesmo enunciado, a gente só explorando e fazendo 3 itens ali a mais para agregar mais valor à nossa correção.
Sim, sim, sim? Vamos lá. Cassinha não deu tempo, gente. Mundo online, dá o pause aí de acordo com a sua necessidade. Mas não é para você olhar o WhatsApp, não, meu filho. É para você responder mesmo. Então, vamos lá. Quantas pessoas gostam do produto A ou B? Estou regaçando a voz à toa? Espero que não. Então, você já circulou o ouzinho e já escreveu qual palavrinha? União. Gente, pelo amor de Deus. Se eu quero a união entre os conjuntos A e B, então, vou pegar 80 mais 30 mais 130, ok? Então, deu aqui, ó, 80 mais 30, 110 com 130, 042. Então, eu tenho 240 pessoas que gostam do produto A ou do produto B. Show. Quantas pessoas não gostam do produto B? Então, quem que não gosta de B, gente? É quem está fora da bolinha de B. Ou seja, os 80 mais os 120, né? Então, entra o 80 que gosta só de A e o 120 que não gosta de nenhum dos dois. Então, eu tenho 200 pessoas que não gostam do produto B. Ok? Quantas pessoas gostam de pelo menos um dos produtos? Pelo menos um dos produtos. Quanto? Eu não estou acreditando que você pensou em fazer a letra C de casa. Gente, nesta questão, porque isso não quer dizer que sempre, porque aqui só tem 2 conjuntos, então lembra disso. Nesta questão, a letra A e a letra C são a mesma coisa. São equivalentes. Cassinha, mas eu tinha que saber isso? Lógico que você tem, gente. Porque tem várias formas dele te perguntar a mesma coisa. Então, nesta questão, quando eu falo A ou B e quando eu falo pelo menos um, são equivalentes. Isso porque eu tenho 2, tá, gente? Se fossem 3 conjuntos, tem uma diferencinha aí. Então, quando eu falo pelo menos um, pode ser um ou mais, né, gente? Então, pelo menos um pode ser um ou mais do que um. Então, é exatamente quem? Entre os 80, deixa eu ver se está pegando ali. Deixa eu ver, tá. Entre os 80, entre os 30 e entra quem, gente? Os 130. Então, neste caso, lembra, pelo menos um pode ser um ou mais do que um. Então, nesta questão, a letra C é equivalente à letra A. Eu estou perguntando a mesma coisa, porém de forma diferente. Ó que lindeza, né? Show? Ok. Gente, próxima é questão número 8. Então, vamos lá. Coloquei para mim. Na questão 8, gente, ele fala assim, ó, em grupo de 50 pessoas, tem-se que 17 pessoas fazem atividade física regularmente. E desses, 9 são homens. Sabe-se ainda que nesse grupo existem 18 mulheres. Nessa situação, podemos afirmar que... Bom, nesse caso aqui, gente, a gente tem um detalhezinho que são conjuntos excludentes. Então, quando eu falo em homens e mulheres, para nós da matemática, são conjuntos excludentes. Ou seja, eu não posso ter alguém comum entre eles. Então, pensa comigo, não copia, só presta atenção. Se eu colocasse aqui homens e mulheres, se eu coloco um 3 aqui, ao pé da letra, o que eu estou dizendo? Que existem 3 pessoas que são homens e mulheres ao mesmo tempo. Para nós não pode, não. Cássia, mas meu vizinho, de dia é isso, de noite é aquilo. Filho, cada um faz com o que é seu, o que ele quiser. Nós não temos nada a ver com esse departamento. Mas aqui é, digamos assim, o nachincho. Ou é homem ou é mulher. Não tem jeito de ser quem? Os dois. Combinado? Bom, então eu posso até fazer esse desenho. Só que essa daqui teria que ser obrigatoriamente uma região vazia. Fechou? Beleza. Além disso, gente, neste caso aqui, a gente fala em fazer exercício físico. Se eu falo assim, ó, faz exercício físico, se eu ponho um 3 aqui, eu estou dizendo alguém que não é homem, não é mulher, mas faz exercício físico.
Ah, Cassinha, eu pensei no meu cachorrinho. Não, gente, me poupe, né? Então, não faz muito sentido, tá? Então, neste caso aqui, a melhor forma da gente fazer o diagrama é o que a gente chama do diagrama campo de futebol. Tá? Então, um campinho de futebol. Voltando um pouquinho, ele fala que tem lá um total de 50 pessoas. Então, total 50 pessoas. Tem que 17 pessoas fazem atividade física regularmente. Então, 17 atividade física, vou chamar de AF. E desses, 9 são homens. Tradução, eu tenho 9 que fazem atividade física e são homens, ok? Sabe-se ainda que nesse grupo existem 18 mulheres. Então, AF, atividade física, H, homem, M, mulheres aí. Então, bora aí. Então, basicamente, eu tenho de um lado homem, do outro lado mulheres, que são os conjuntos excludentes, e perpassando por eles é que eu tenho quem faz atividade física, e é o famoso diagrama que a gente chama de campinho de futebol. Então, dica, quando que eu vou usar o campo de futebol? Quando eu tenho conjuntos excludentes, ok? Homem, mulher, alto e baixo, vamos supor, par e ímpar, aberto e fechado, né? São solteiro e casado, ou seja, não tem jeito de eu estar nos dois, tá? Show. Então, vamos lá começar a preencher pelas interseções. Então, neste caso aqui, gente, já foi dito que homem que faz atividade física são 9. Então, homem com atividade física são 9. Ele fala que o total de atividade física é 17. Então, nesse campinho aqui, vai ficar 17 menos 9. Ou seja, eu tenho 8 pessoas ali que são mulheres e fazem atividade física. Aqui ele fala que tem 18 mulheres. Então, nesta região aqui, vai ficar 18, que é o total de mulheres, menos 8, 10. Então, eu tenho 10 mulheres que não fazem atividade física. Gente, se eu tenho um total de 50 pessoas, eu já sei que eu tenho 18 mulheres. Então, quantos homens eu vou ter? 50 menos 18. Ou seja, eu vou ter 32 homens. Beleza? Tem 32 homens aí. Então, neste caso aqui, vai ser 32 menos quanto? Menos 9. Então, aqui fica 12 menos 9, 3. E aqui ficou 2. Eu tenho 23 homens que não fazem o quê? Atividade física. E aí, agora eu tenho tudo. 23 homens que não fazem atividade física, 9 homens que fazem atividade física, 8 mulheres que fazem atividade física e 10 mulheres que não fazem atividade física. Show? Beleza. Bom, agora a gente consegue aí analisar as alternativas. Vamos lá, só escrever aqui. Então, na letra A, ele fala assim, ó, 35 pessoas não fazem atividade física regularmente. Quem que não faz atividade física regularmente? Gente, quem não faz atividade física vão ser os 23 homens mais as 10 mulheres. Então, a gente tem 33 e não 35. Letra B, 12 mulheres não fazem atividade física. Não, né, gente? 10 mulheres não fazem atividade física. Letra C, 23 homens não fazem atividade física regularmente. Correto, né? Então, 23 homens não fazem atividade física regularmente. Então, essa aqui está certinha. Letra D, então, aqui, só aqui, ó, essas 10 aqui, ó, são mulheres e não fazem o quê? Atividade física. Aqui são homens e não fazem atividade física. Letra D,
32 pessoas fazem atividade física regularmente ou são homens? Gente, quero comentar um pouquinho sobre essa letra D. Quando a gente fala homens, atividade física ou homens, você, que é um aluno obediente, você já circulou esse ouzinho e já escreveu qual palavrinha, gente? União, não é isso? Nós já combinamos? Então, eu quero a união entre o conjunto de homens e o conjunto de atividade física. No diagrama, gente, esta região, ó, opa, tô pulando, é tudo isso aqui, ó. Beleza? É tudo isso aqui. Esta região que eu rachurei de verde representa atividade física ou homem. Como nós sabemos que o ou é a ideia de união, então, o número de elementos de atividade física, união, homens. Então, entraria 23 mais 9 mais 8. 23 mais 17, ou seja, eu tenho 40 pessoas ali que fazem atividade física ou são homens, né, gente? Eu coloquei aqui mulher, né? São homens. Eu li errado? Não, são homens mesmo. Então, atividade física ou homem, 40. Atividade física ou homem, 40. Então, cuidado, tá, gente? Que essa letra D é uma letra extremamente rica para o aluno entender que é o ou. E na letra E, ele fala assim, são 31 homens. Quantos homens eu tenho, gente? 23 mais 9, né? Na verdade, eu tenho 32 homens, né? Então, tem 32 homens aí. Então, resposta da questão, letra C de Cristo nos ajude. Show? Belezura, gente. Então, aí, ó, fizemos 8 questões, né, nesses 2 vídeos. Se Deus quiser, esse aqui ficou perfeito, em relação ao áudio e tudo mais, obviamente, que engloba aí 2 conjuntos. Bom, os próximos agora, a gente já vai fazer com 3 conjuntinhos, né, gente? 3 conjuntinhos. Queridos, uma sugestão, quando você for iniciar o próximo vídeo, quando você iniciar, você vai dar uma olhadinha na atividade número 9 e, por favor, antes de você ver a resolução no vídeo, é muito importante que você faça a questão 9 anteriormente, tá, gente? Principalmente a 9. Porque a 9, a gente vai varrer ali discutir várias coisas em relação ao conjunto com 3, né, um probleminha com 3 conjuntos. Então, é muito legal. E é legal que você divida a sua resolução em 2 partes. Uma é fazer o diagrama, outra é fazer as questões, tá? A interpretação da questão. E eu queria pedir uma coisa. Quando você for fazer a questão número 9, por exemplo, repare, lá, então você está fazendo a questão número 9. Aí vamos supor que na letra C você achou que tinha que somar 20, mais 50, mais 10. De vez se você vir cá e colocar simplesmente, né, o resultado 80, isso daqui para mim é importante. Quem você somou para chegar naquele resultado? Se você só colocar o resultado 80, você não vai conseguir comparar se o que você pensou está realmente correto ou não, e se o resultado não conferir, onde que, de repente, você falhou. Então, na questão número 9, gente, preocupa muito mais assim, quais números eu somo, quais partes do diagrama eu somo para gerar aquela resposta, porque é isso que é o feeling da questão 9 aí para a gente treinar. Fechou? Então, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho continuamos aí com a nossa listinha de teoria dos conjuntos. Tchau, tchau.